Marido rico leva amante grávida para jantar em família para envergonhar a esposa, mas recebe notícia chocante. O ar de janeiro pairava pesado nos arredores de Austin, onde as luzes das mansões perfuravam a noite texana como estrelas caídas na terra. Dentro de uma dessas maravilhas arquitetônicas, o reflexo de Everly Grace Henderson encarava-a de volta das superfícies de mármore da casa de banho principal. Os seus olhos castanhos mel procuravam imperfeições na sua aparência cuidadosamente curada. O blazer neutro que envolvia sua silhueta esguia, o colar de pérolas ao qual os seus dedos inconscientemente recorriam sempre que a ansiedade surgia. Aos 34 anos, Everly dominava a arte de ser a esposa perfeita. Ajustou uma madeixa de cabelo castanho escuro que escapara ao seu coque elegante, um gesto praticado que não revelava os tremores nas suas mãos. O jantar começaria dentro de menos de 1 hora, e tudo tinha de estar perfeito. As decorações de mesa obsessivamente coordenadas embaixo eram um testemunho da sua necessidade de controlo, cada prato e copo arranjado com precisão matemática. Querida, os aperitivos estão prontos? A voz de Cady Thomas Marshall ecoou pelo quarto, suave como uísque envelhecido, mas 2 vezes mais perigosa. Ele apareceu na porta, com seus quase 2 metros de altura envoltos num fato feito por medida que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Está tudo exatamente como pediu, respondeu Everly, observando pelo espelho seu marido de 8 anos ajustar a gravata de seda azul. Os seus frios olhos azuis encontraram os dela no reflexo, e ela notou o seu sinal, o ligeiro torcer da aliança, o movimento que aprenderá a reconhecer como um sinal de engano. Perfeito! O seu sorriso não chegava aos olhos. Esta noite tem de ser especial. Se ao menos Everly soubesse o quão especial Cady pretendia que aquela noite fosse. Ao descer a grande escadaria, os seus saltos estalando contra o mármore importado, o pessoal movia-se com eficiência treinada, colocando os toques finais no que se tornaria o palco da sua humilhação pública. A campainha tocou exatamente às 19h30. O peito de Everly apertou-se quando os primeiros convidados chegaram, o habitual grupo da elite de Austin, empreendedores tecnológicos e famílias de dinheiro antigo. Ela desempenhou o seu papel na perfeição, cumprimentando cada chegada com charme e graça ensaiados, mesmo ao notar Cady a verificar o telefone com frequência crescente. Às 20h15, a dinâmica mudou. Leura Faith Knox entrou pela porta da frente como se fosse dela, o seu vestido apertado de estilista e os caracóis dourados exigindo atenção. Aos 25 anos, irradiava aquele tipo de confiança que vinha da juventude e da beleza, os olhos verdes brilhando com segredos. O piercing no nariz captava a luz enquanto ela sorria, e Everly sentiu um calafrio inexplicável a percorrer-lhe a espinha. Senhorita Knox, Cady avançou, a voz ecoando pelo átrio. Fico tão feliz por ter vindo. Everly reparou como a mão dele demorou-se demasiado na parte inferior das costas de Leura, enquanto a conduzia até a sala de jantar. Ela ocupou-se a rearranjar os já perfeitos talheres, os dedos a tremer enquanto alinhava os garfos em linhas paralelas exatas. O jantar decorreu como uma sinfonia bem orquestrada, construindo-se até ao seu clímax. As conversas fluíam, o vinho era servido, e por baixo de tudo, Everly sentia algo a mudar, como solo antes de um terremoto. Então, Cady levantou-se, flute de champanhe na mão, e o mundo parou de girar. Amigos, família, tenho um anúncio a fazer. A sua voz carregava o peso da sinceridade ensaiada. Esta noite não é apenas sobre boa comida e melhor companhia. É sobre novos começos. A mão de Everly voou para o colar, os dedos enrolando-se nas pérolas como uma tábua de salvação. Observou, congelada, enquanto a mão de Leura pousava sobre a sua ainda lisa barriga. Um gesto tão subtil, mas devastador nas suas implicações. Mas antes que Cady pudesse entregar o seu cruel coup de grace, o telefone tocou. O som cortou o silêncio antecipatório como uma faca. O seu rosto, geralmente composto, tornou-se pálido ao ler a mensagem no ecrã. Com licença, murmurou, afastando-se da mesa. Mas já era tarde. Outro telefone tocou, depois outro. Logo a sala encheu-se dos suaves suspiros e murmúrios dos convidados a ler alertas de notícias de última hora. O próprio telefone de Everly vibrou. Marshall Tech sob investigação federal. Ativos congelados em investigação massiva por fraude.
Nesse momento, enquanto seu mundo desmoronava à sua volta, Everly Grace Henderson fez algo inesperado. Ela riu-se. Foi um som pequeno, mal audível, mas carregava o peso de anos de sofrimento silencioso. Porque, no meio do que deveria ter sido a sua maior humilhação, o destino tinha jogado uma carta diferente. A noite que deveria quebrá-la, podia muito bem libertá-la. A sala de jantar mergulhou no caos. Os convidados apressaram-se a despedir-se, as suas máscaras sociais cuidadosamente mantidas escorregando para revelar uma curiosidade voraz. O som dos saltos caros contra o mármore e o farfalhar das roupas de estilista criavam uma sinfonia de partidas apressadas, deixando para trás copos de vinho meio vazios e refeições parcialmente comidas. Cade percorria o seu escritório, gritando ordens ao telefone, o cabelo perfeitamente penteado agora despenteado de tanto passar as mãos por ele repetidamente. Ouve-me, seu incompetente, rosnou para o seu advogado. Não me interessa que horas são, resolve isto. O som do seu punho a bater na secretária de Mogno ecoou pela mansão. Lá embaixo, Leura estava congelada à mesa de jantar, os olhos verdes arregalados de incredulidade enquanto percorria as manchetes no telefone. O brilho suave iluminava as lágrimas prestes a escorrer pelas bochechas. A outra mão mantinha-se protetora sobre a barriga, um gesto que agora parecia mais incerto do que orgulhoso. Everly movia-se pelo espaço como um fantasma, limpando mecanicamente os pratos e organizando-os por tamanho na cozinha. O pessoal já tinha sido dispensado, as suas saídas rápidas marcadas por olhares de simpatia na sua direção. A tarefa mecânica de organizar ajudava a acalmar a tempestade na sua mente, mas cada tilintar de porcelana fina contra porcelana ameaçava quebrar a sua compostura. Sabias? A voz de Leura cortou o silêncio. Estava na entrada da cozinha, o vestido de estilista agora parecendo mais uma fantasia do que uma roupa. Sobre tudo isto, Everly colocou outro prato na máquina de lavar antes de se virar para enfrentar a amante do seu marido. Sobre o quê? A sua voz saiu mais firme do que esperava. A fraude. Ou que ele planeava humilhar-me no meu próprio jantar anunciando a tua gravidez. Leura estremeceu como se tivesse sido esbofeteada. Ele disse que ia contar-te em privado primeiro. Ele prometeu. Promessas são a especialidade do Cade, interrompeu Everly, um riso amargo escapando-lhe dos lábios. Juntamente com mentiras, manipulação e, aparentemente, crimes federais. Ela levou a mão ao colar de pérolas, depois deixou-a cair deliberadamente. Nada de hábitos nervosos. Nada de esconder-se. A fachada da mulher mais jovem rachou ainda mais. Eu realmente pensei. Ela deixou a frase no ar, a voz pequena. Deus, sou tão estúpida. Sim, és. As palavras de Everly foram afiadas, mas não cruéis. Mas eu também fui. Durante muito mais tempo. Um estrondo vindo do andar de cima fez ambas as mulheres estremecerem. A voz de Cade rugiu pela casa, aproximando-se. A mão de Leura voou para o piercing no nariz, torcendo-o ansiosamente. Eu devia ir. Devias correr, corrigiu a Everly, surpreendendo-se com a firmeza na voz. E não olhes para trás. Leura hesitou por um momento, depois assentiu. Apressou-se até a porta da frente, a sua saída pontuada pelo som dos saltos no mármore e o suave clique da porta fechar-se atrás dela. Cade rompeu na cozinha momentos depois, os olhos azuis selvagens com raiva mal contida. Onde ela está? Foi-se, respondeu Everly, continuando a carregar a máquina de lavar louça, cada peça de talher colocada com precisão deliberada. Como os nossos convidados. Como a tua reputação. Como o nosso casamento. Não te atrevas a falar assim comigo. Ele agarrou-lhe o braço, forçando-a a encará-lo. Isto é um contratempo temporário, nada mais. Construí tudo o que temos e que me condenem se tu construíste nada além de mentiras. Everly cortou-o, puxando o braço para se libertar. Ah, e agora estão todos a cair. Ela encontrou o olhar dele firmemente, vendo claramente talvez pela primeira vez. O charme ensaiado, a imagem cuidadosamente mantida, tudo parecia oco agora. Como olhar para um espelho de feira e finalmente ver a distorção. Precisas de mim, rosnou ele, torcendo a aliança de casamento. O que é sem mim?
A esposinha quieta que arranja flores e organiza o armário de linho por cores. Não és nada. Cada palavra foi dita para magoar, para lhe lembrar o lugar que ocupava. Mas algo mudará dentro de Everly. O chão debaixo dos seus pés parecia sólido apesar de tudo desmoronar à volta. Ela ergueu a mão, desabotoou o colar de pérolas, o primeiro presente dele, e colocou-o no balcão. O que sou sem ti? Ecoou ela, a voz ganhando força. Acho que os dois estamos prestes a descobrir. O rosto de Cade contorceu-se de fúria. Estendeu a mão para pegar no colar, os nós dos dedos brancos de tensão. Sua ingrata! Senhor Marshall, uma nova voz interrompeu. Viraram-se para encontrar dois agentes do FBI parados à porta da cozinha, os crachás brilhando sob a luz embutida. Precisamos que venha conosco. No silêncio que se seguiu, Everly observou o mundo cuidadosamente construído do marido despedaçar-se como mais fino cristal e, entre os estilhaços cortantes, vislumbrou seu reflexo, já não distorcido, mas claro, forte e finalmente, irrevogavelmente livre. A alvorada rastejava sobre Austin como um pedido de desculpa hesitante, pintando o céu em tons de rosa suaves e raios tênues. Everly não tinha dormido. Sentava-se na biblioteca de casa, rodeada por livros de capa dura e o cheiro persistente do perfume caro de Cade, observando o circo mediático desenrolar-se em vários canais de notícias. O rosto do marido estava por todo lado, a sua foto de detenção em contraste gritante com as imagens polidas de CEO que normalmente ilustravam as sessões de negócios. CEO da Marshall Tech detido em esquema de fraude de 50 milhões de dólares. Passava no rodapé do ecrã. As manchetes não paravam, cada uma mais condenatória do que a anterior. O telefone de Everly não tinha parado de vibrar desde a meia-noite. Chamadas de amigos, família, jornalistas, todos sedentos por uma fatia do escândalo. Silenciou outra chamada da mãe e deu um gole de café frio. A luz da manhã iluminava o seu pescoço nu, onde antes repousavam as pérolas, e resistiu ao impulso de as procurar. Em vez disso, levantou-se e começou a organizar os livros por cores, começando pelos vermelhos profundos e avançando através do espectro. O ritual familiar já não acalmava os seus pensamentos como antes. Uma batida forte à porta assustou-a. Pelo feed da câmara de segurança no tablet, viu o advogado de Cade, Benjamin Walsh, parado à porta, impecavelmente vestido apesar da hora matinal. A sua presença significava que a realidade já não podia ser adiada. Senhora Marshall, cumprimentou ele quando ela abriu a porta, a expressão profissionalmente neutra. Precisamos discutir a sua situação. A minha situação? Everly conduziu até a cozinha, onde os vestígios do desastre da noite anterior ainda permaneciam. Cristal com marcas de água e arranjos de farinha seca. Refere-se ao facto de o meu marido estar sob custódia federal? Ou de todos os nossos bens estarem congelados? Ou talvez que a amante grávida dele fugiu noite dentro? A compostura de Walsh vacilou ligeiramente. Tudo isso, na verdade. Colocou a pasta no balcão e retirou vários documentos. O governo congelou a maioria das vossas contas conjuntas, mas pode haver uma forma de proteger alguns dos seus bens pessoais, se agirmos rapidamente, isto é, se estiver disposta a cooperar com a investigação. A insinuação pairou pesada no ar. As mãos de Everly pararam sobre o bule de café que estava prestes a oferecer-lhe. Pensa que eu sabia da fraude? Senhora Marshall. Pare de me chamar assim, cortou ela. O meu nome é Everly. Walsh assentiu, ajustando-se. Everly, então. O FBI vai querer interrogá-la. Vão vasculhar cada aspecto da sua vida em comum. A jogada inteligente seria distanciar-se imediatamente de Cade. Assine estes papéis e podemos iniciar hoje o processo de divórcio. Everly olhou para os documentos. O seu diploma de direito de repente parecia mais do que apenas letras decorativas após o nome. Não está aqui por mim, pois não? Está aqui para protegê-lo. Para garantir que eu não fale. Representa os melhores interesses da Marshall Tech e do seu CEO. E o filho que ele vai ter? A pergunta apanhou Walsh desprevenido. O seu plano de controlo de danos inclui Leura e o bebê. A expressão de Walsh endureceu. Essa situação está a ser tratada. Uma gargalhada fria escapou dos lábios de Everly. Claro que está.
Tudo está sempre a ser tratado, não é? Cada confusão limpa. Cada verdade inconveniente enterrada. Pegou nos papéis do divórcio, lendo-os com atenção. Sabe o que é interessante, Benjamin? Estes papéis têm data de há 3 semanas. O advogado teve a decência de parecer desconfortável. O CAD queria estar preparado para o anúncio de ontem à noite. As peças encaixaram. Mas ele ia entregar-me os papéis de divórcio depois de me humilhar na frente de todos? Ela pousou os documentos de volta no balcão, os movimentos deliberados e controlados. Diga-me, também preparou um comunicado de imprensa? Algo sobre o seu novo e corajoso começo com a namorada jovem? Antes que Walsh pudesse responder, o tablet de Everly iluminou-se com um alerta de notícias. Ela leu em voz alta. Urgente. Segundo denunciante surge no escândalo da Marshall Tech. Acusações de fraude sistemática desde há 5 anos. Precisa de assinar estes papéis agora, insistiu Walsh, a sua fachada profissional a rachar ainda mais. Antes que isto piore. Everly olhou à sua volta, para a cozinha, o espaço que fora o seu domínio durante tantos anos. Cada superfície brilhava. Cada item tinha o seu lugar. Ela organizara a vida com a mesma precisão, moldando-se à forma que Cad esculpira para ela. Mas agora, as bordas desse espaço estavam a desmoronar e, entre os escombros, viu algo inesperado. Oportunidade. Não, disse simplesmente, empurrando os papéis de volta para Walsh. Não vou assinar nada hoje. Aliás, acho que vou contratar o meu próprio advogado. Alguém que represente de facto os meus interesses. Está a cometer um erro. Não, Benjamin. Pela primeira vez em anos, não estou. Ela caminhou até a porta da frente e abriu-a. Recomendo que se vá embora antes que eu ligue ao FBI e lhes fale sobre esses papéis de divórcio com data retroativa. Tenho a certeza de que gostariam muito de saber sobre o planeamento antecipado do CAD. Enquanto Walsh recolhia apressadamente os documentos, Everly sentiu algo mudar dentro dela. A necessidade constante de endireitar, organizar e controlar o ambiente parecia, de repente, menos urgente. Por vezes, percebeu ela, era preciso deixar as coisas desmoronarem para perceber o que valia a pena salvar. Depois de fechar a porta atrás de Walsh, caminhou até ao seu escritório e abriu o portátil. Estava na hora de revisitar a sua própria carreira, a sua identidade. Hora de se lembrar de quem era Everly Grace Henderson antes de se tornar a Sra. Marshall. E, talvez mais importante ainda, hora de descobrir quem podia tornar-se agora. A sala de conferências da firma de advogados Rivers and Associates oferecia uma vista panorâmica do centro de Austin. Mas a atenção de Everly estava fixa no monte de documentos financeiros espalhados sobre a mesa de mogno. A sua recém-contratada advogada, Renée Rivers, uma mulher de raciocínio afiado nos seus 50 anos, com cabelo preto riscado de prata, estava diante de um quadro branco, mapeando a teia complexa das transações da Marshall Tech. Estas transferências, Renée apontou para uma série de números destacados, passaram todas por empresas de fachada nas Ilhas Caimão. O padrão começou exatamente há 5 anos, logo após você se demitir do cargo de consultora jurídica na Marshall Tech. Os dedos de Everly tremeram, querendo arrumar os papéis espalhados em montes ordenados. Em vez disso, forçou-se a focar no caos à sua frente. Ele insistiu que pareceria melhor se eu não estivesse envolvida na empresa. Disse. Disse que me daria mais tempo para nos compromissos sociais. Mais provável é que quisesse garantir que você não identificasse as irregularidades, disse Renée, fechando a tampa da caneta com um clique decisivo. Os agentes do FBI estarão aqui dentro de 20 minutos. Está preparada? Antes que Everly pudesse responder, o telefone vibrou com um alerta de notícias. Tinha evitado a cobertura mediática, mas a manchete chamou-lhe a atenção. Leura Knox vista em clínica médica privada. Fontes confirmam gravidez. Acompanhava uma foto desfocada de Leura a entrar num edifício médico, o rosto parcialmente escondido por óculos de sol grandes. Ela está assustada, murmurou Everly, surpreendendo-se com a onda de empatia que sentiu. Provavelmente também não tem dormido muito. Concentra-te, Everly. A voz de Renée foi gentil mas firme. Leura não é tua preocupação neste momento. Temos de te proteger.
Uma batida na porta anunciou a chegada dos agentes do FBI, Martinez e Cooper. A agente Martinez, uma mulher de olhos escuros e atentos e postura firme, assumiu a liderança. Senhora Marshall, obrigada por aceitar reunir-se sem intimação. É senhorita Henderson agora, corrigiu Everly, endireitando-se na cadeira. E não tenho nada a esconder. As 2 horas seguintes foram extenuantes. Os agentes passaram meticulosamente por anos de registros financeiros, eventos sociais, conversas. Estavam particularmente interessados num gala de caridade de há 3 anos, onde CAD anunciará uma grande inovação tecnológica. As ações da empresa subiram 30% depois desse anúncio, observou o agente Cooper, a caneta suspensa sobre o bloco de notas. Mas a tecnologia nunca se concretizou. As memórias daquela noite regressaram com força. Ele estava estranhamente nervoso antes do discurso, lembrou Everly. Encontrei-o no escritório a ensaiar em frente ao espelho. Estava sempre a ajustar a aliança, repetidamente. A tal. A agente Martinez inclinou-se para a frente. Referiu isso antes. Que outros padrões notou? A mente organizada de Everly entrou em ação, mas desta vez, ao serviço de algo maior do que o controlo. Ele sempre teve 2 telemóveis, o principal que todos conheciam e um segundo que dizia ser para negócios internacionais. Atendia muitas chamadas na Cave de Vinhos. Dizia que era o único lugar onde conseguia sinal para números internacionais. A Cave de Vinhos. René trocou olhares com os agentes. Essa é uma escolha invulgar. Eu também costumava pensar assim, disse Everly, levantando-se e andando enquanto as ligações se formavam. Ele também insistiu em reorganizá-la ele mesmo no ano passado. Nem deixou os funcionários ajudarem. Dizia que as garrafas precisavam de um arranjo especial. Ela parou de repente. As caixas. Ele mandou instalar caixas personalizadas para os vinhos mais caros. A agente Martinez já estava ao telefone. Precisamos de um mandado de busca para a residência dos Marshall, especificamente a Cave de Vinhos. Enquanto os agentes corriam para agir, Everly afundou-se novamente na cadeira. As mãos tremiam enquanto pegava num copo de água. Eu organizei tudo naquela casa. Cada armário, cada gaveta. Mas nunca a Cave de Vinhos. Ele fez dela o seu espaço sagrado e eu nunca questionei isso. René pousou uma mão firme no ombro dela. Estás a questionar agora. Isso é o que importa. O resto da tarde passou num turbilhão de declarações e assinaturas. Quando a noite se aproximava, Everly encontrava-se de pé diante das janelas do chão ao teto, observando o pôr do sol sobre Austin. O seu reflexo mostrava uma mulher que mal reconhecia. Alguém mais forte, mais afiada, a emergir de um casulo de controlo e negação. O telefone vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem de um número desconhecido. Preciso falar contigo sobre o bebê. Sobre tudo. Ellie. Everly encarou a mensagem de Leora por um longo momento. Parte dela queria apagá-la, manter as barreiras erguidas e o caminho à frente limpo. Mas outra parte, a parte que estava lentamente a despertar, reconhecia que curar, às vezes, significava enfrentar todas as verdades dolorosas, mesmo aquelas que usavam vestidos de estilista e carregavam o filho do teu marido. Ela guardou o número, mas não respondeu. Ainda não. Primeiro, tinha suas próprias verdades para descobrir, começando com o que quer que Cade tivesse escondido sob anos de vinho caro e mentiras cuidadosamente construídas. O ar com temperatura controlada da Cave de Vinhos atingiu o rosto de Everly enquanto descia a escadaria em espiral ao lado da agente Martinez. A equipa forense do FBI já começara a desmontar as caixas de vinho personalizadas, as suas luzes poderosas lançando sombras duras sobre o espaço antes fracamente iluminado. Cada garrafa está numerada e catalogada, explicou Everly, passando o dedo por uma prateleira empoeirada. Cade insistia num sistema organizacional específico. Tintos na parede norte, brancos na sul, safras organizadas cronologicamente e depois por região. O esconderijo perfeito, murmurou a agente Martinez, observando enquanto a sua equipa removia cuidadosamente as garrafas. Esconder provas à vista, disfarçadas como um hobby excêntrico. O teu marido era meticuloso. Obsessivo, corrigiu Everly.
observando como a luz captava os contornos dourados dos suportes de vinho. Precisava que tudo parecesse perfeito. Até os seus crimes. Um rebuliço na parede de trás chamou a atenção delas. Um agente descobrira um painel falso atrás de uma das maiores caixas de vinho. Lá dentro, encontraram um portátil, discos rígidos externos e pilhas de documentos. Senhora Marche. Senhorita Henderson. Corrige o agente Martinez rapidamente. Vamos precisar que saia enquanto processamos esta prova. No andar de cima, o telefone de Everly vibrou novamente. A terceira mensagem de Leora em 2 dias. Por favor, estou no Golden Hour Café, na West 6TH. Estarei aqui até ao meio-dia. Preciso dizer-te algo importante. Everly verificou o relógio. 11h15. Os dedos pairavam sobre o botão de apagar, mas algo a deteve. Talvez fosse a forma como a luz da manhã batia no seu pescoço nu, onde antes repousavam as pérolas. Ou talvez fosse o eco persistente das mentiras de Cade vindas da cave abaixo. De qualquer forma, viu-se a pegar nas chaves do carro. O Golden Hour Café estava discretamente movimentado com o público da manhã tardia. Leora estava sentada numa mesa de canto, os óculos de sol de estilista empurrados para cima nos caracóis, os dedos traçando nervosamente a borda de um chá verde intocado. Parecia menor, de certa forma, mais vulnerável sem o escudo protetor da influência de Cade. Tens 15 minutos, anunciou Everly, deslizando para o assento em frente. Aproveita-os bem. Os olhos verdes de Leora arregalaram-se de surpresa e depois de alívio. Não pensei que viesses. Ela alcançou a carteira, a mão tremendo ligeiramente enquanto retirava um envelope. Precisas ver isto. Dentro estavam documentos médicos, resultados de testes pré-natais, ecografias de datação, exames genéticos. O treino jurídico de Everly entrou em ação enquanto percorria as datas, o coração a parar diante de um detalhe crucial. A data da concessão. Olhou para cima bruscamente. Está errada. Não está errada. A voz de Leora falhou. Só não é do Cade. Ela torceu o piercing do nariz, ansiosamente. Eu estava com outra pessoa antes do Cade. Um residente do Austin General. Quando descobri que estava grávida, o Cade simplesmente assumiu. E eu deixei-o acreditar porque ele prometeu-me tudo o que eu achava que queria. E agora estou a carregar o bebê de um homem bom que nem sequer sabe, enquanto sou perseguida por repórteres que pensam que estou a carregar o filho de um criminoso. A fachada cuidadosamente mantida de Leora desmoronou. Eu não sabia da fraude, juro. Achei que ele era perfeito, bem-sucedido, encantador. Mas depois comecei a notar certas coisas. Chamadas tarde da noite, documentos a serem triturados. Uma vez ouviu ameaçar alguém para que se calasse. A mente de Everly acelerou, conectando os pontos. Quando foi isso? Há 3 semanas, mesmo antes de ele planear o jantar. Leora inclinou-se para a frente. Ele estava a falar com alguém chamado Daniel Reed. Disse algo sobre a consciência do Reed estar a tornar-se cara. O nome atingiu Everly como um golpe físico. Daniel Reed, o antigo diretor financeiro da Marshall Tech, que se demitira por razões pessoais no mês passado. O primeiro denunciante. Por que estás a dizer-me isto? A mão de Leora moveu-se inconscientemente para o estômago. Porque estou cansada de viver uma mentira. Porque este bebê merece melhor do que nascer no meio de um escândalo. E por quê? Ela hesitou. És a única pessoa que conheci no mundo do Cade que parece real. Everly estudou a jovem à sua frente. Noutra vida, sob circunstâncias diferentes, podia tê-la odiado. Em vez disso, sentiu uma afinidade inesperada. Ambas eram mulheres seduzidas pela realidade cuidadosamente construída de Cade. Ambas agora a lutar para recuperar as suas próprias verdades. O FBI está na minha cave de vinhos neste momento, disse Everly finalmente. Estão a encontrar provas de anos de fraude. Se sabes mais alguma coisa, qualquer coisa, agora é a altura de falar. E o bebê? A imprensa? Uma verdade de cada vez. Everly levantou-se, deixando o café intocado sobre a mesa. Começa pelo pai. Ele merece saber. Parou, depois acrescentou. E Leora?
Para de torcer o piercing quando estás nervosa. É exatamente o tipo de sinal que o CAD procura nas pessoas que quer manipular. Ao sair do café, Everly sentiu mais um pedaço do seu mundo cuidadosamente construído a desmoronar. Mas desta vez, a sensação não foi assustadora. Às vezes, ela estava a aprender. A liberdade vinha nos espaços deixados para trás pelas paredes que caíam. O Tribunal Federal erguia-se sobre o centro de Austin como um guardião de pedra. Everly sentava-se na sala de preparação de testemunhas, observando seu reflexo na janela escurecida enquanto nuvens de tempestade se acumulavam lá fora. O fato azul marinho que vestia parecia uma armadura, sem pérolas, sem joias delicadas, nada que a lembrasse da versão cuidadosamente curada de Cady sobre sua esposa. A defesa vai tentar retratá-la como cúmplice, avisou René, arrumando documentos na mesa de conferência. Vão sugerir que, sendo ex-advogada corporativa, tinha de saber da fraude. Está preparada para isso? Antes que Everly pudesse responder, a porta abriu-se. A agente Martinez entrou, a expressão grave. Encontramos algo nos ficheiros da Cave de Vinhos. Vários e-mails entre o CAD e contas no estrangeiro, discutindo algo chamado Projeto Fênix. A respiração de Everly prendeu-se. Isso era suposto ser o projeto de inteligência artificial revolucionário da Marshall Tech, aquele que nunca se concretizou. Nunca se concretizou porque nunca existiu, disse a agente Martinez, pousando um portátil sobre a mesa. A tecnologia era vapor, mas o dinheiro, esse era bem real. Mais de 30 milhões de dólares de investidores, todos canalizados através daquelas empresas de fachada. Trovões ecoaram lá fora enquanto Everly processava aquela informação. O Gala há 3 anos. Ele anunciou o projeto Fênix e as ações dispararam. As suas mãos cerraram-se em punhos. Eu escrevi aquele discurso. Ele fez-me ensaiá-lo com ele durante semanas, aperfeiçoando cada palavra sobre como essa tecnologia mudaria o mundo. Senhora Marshall. Um funcionário do tribunal apareceu à porta. Estão prontos para si. A sala principal do tribunal zumbia de tensão. Jornalistas enchiam os bancos públicos, as canetas empunhadas como armas. Cady sentava-se à mesa da defesa, ainda conseguindo parecer autoritário no fato fornecido pela prisão. Cruzaram olhares quando ela caminhou até ao banco das testemunhas. O olhar azul dele frio e calculista. Por favor, diga o seu nome para o registro, começou o procurador. Everly Grace Henderson. Falou ela com clareza ao microfone, notando como o maxilar de Cady se contraiu ao ouvir o seu apelido de solteira. Senhorita Henderson, pode contar-nos sobre o projeto Fênix? Durante a hora seguinte, Everly desfez metodicamente os fios do engano de Cady. Detalhou reuniões, datas, padrões suspeitos que notara, mas que fora condicionada a ignorar. A sua mente organizada, outrora usada para manter a fachada perfeita de Cady, agora servia para expor as suas fissuras. E quando suspeitou pela primeira vez que algo estava errado, perguntou o procurador. Eu não me permiti suspeitar, admitiu Everly, a voz firme. Estava demasiado ocupada a ser a esposa perfeita, a manter a casa perfeita, a desempenhar o meu papel perfeito. Mas olhando para trás, os sinais estavam por todo lado. As chamadas tarde da noite na Cave de Vinhos, o segundo telemóvel, a forma como ele insistiu para que eu me afastasse da Marshall Tech mesmo antes de o projeto Fênix começar. O advogado de Cady levantou-se para o contra-interrogatório. A expressão predadora. Senhorita Henderson, é uma advogada formada em Harvard. Está a pedir a este tribunal que acredite que nunca notou quaisquer irregularidades nos negócios do seu marido? Objeção, argumentativo. Interrompeu o procurador. Reformulo. Disse o advogado da defesa com um sorriso frio. Senhorita Henderson, como ex-conselheira jurídica da Marshall Tech, tinha acesso a todos os documentos da empresa. Alguma vez reviu os ficheiros do projeto Fênix? Não, respondeu Everly, olhando nos olhos. Porque o CAD certificou-se de que eu estivesse demasiado ocupada a organizar galas de caridade e a classificar as meias dele por cores para prestar atenção aos negócios. Ele não queria uma esposa com um diploma de direito. Queria um troféu para exibir em festas enquanto cometia fraude na nossa Cave de Vinhos. Um murmúrio percorreu a sala do tribunal.
Na última fila, Everly avistou Leura entrar discretamente, agora com uma barriga ligeiramente visível num vestido modesto, tão diferente do seu estilo chamativo anterior. Os olhos delas cruzaram-se brevemente, uma compreensão silenciosa passando entre ambas. Sem mais perguntas, disse o advogado de defesa, recuando. Mas Everly não tinha terminado. Na verdade, disse ela, virando-se para o juiz, tenho algo a acrescentar. Ela tirou um pequeno caderno do bolso do casaco, o mesmo que usará para planear cada jantar, cada evento social. Guardei registros detalhados de tudo, incluindo as noites que o Cad passou na cave de vinhos, as chamadas que ele pensava que eu não notava, as reuniões com investidores que ele dizia nunca terem acontecido. Documentei tudo, pensando que estava a ser uma esposa dedicada. Afinal, estava a criar provas. Colocou o caderno sobre a mesa de provas. 8 anos de observações, datas, horas, tudo escrito com a sua caligrafia precisa. Os olhos do procurador brilharam. Era um mapa do crime de Cad, documentado pela própria mulher que ele tentou diminuir. Ao sair do banco das testemunhas, Everly sentiu as últimas correntes do controlo de Cad a caírem. Lá fora, a tempestade rebentava, a chuva fustigando as janelas do tribunal. Mas por dentro, pela primeira vez em anos, tudo estava cristalino. No dia seguinte ao seu testemunho, o caderno de Everly tornou-se manchete nacional. O diabo está nos detalhes. Notas meticulosas da esposa do CEO expõem fraude de vários milhões de dólares. Ela observava o frenesi mediático do refúgio relativo do seu novo apartamento. Um modesto T2 num prédio seguro no centro, mundos distante da mansão que outrora chamara de lar. O seu telefone não parava de tocar desde que saíra do tribunal. Mensagens de velhos amigos que desapareceram depois do escândalo agora surgiam com interesse renovado. Até a sua mãe, que inicialmente sugerira que ela ficasse ao lado do marido, tinha deixado 3 mensagens de voz tentando fazer as pazes. Uma batida à porta interrompeu os seus pensamentos. Pelo óculo, viu Daniel Reed, ex-CFO da Marshall Tech, primeiro denunciante, a mexer-se nervosamente no corredor. Parecia diferente do executivo confiante que ela se lembrava, mais magro, com cabelos grisalhos e olheiras escuras que denunciavam noites sem dormir. Vi o teu testemunho, disse ele quando ela abriu a porta. Foste corajosa. Mais corajosa do que eu. Everly conduziu até a pequena sala de estar, onde dossiês e jornais cobriam todas as superfícies. Ela não tinha conseguido manter os seus habituais sistemas organizacionais naquele novo espaço. E, de alguma forma, isso pareceu progresso. Por que esperaste tanto para falar? Perguntou ela, servindo café para os dois em canecas desiguais. Mais uma pequena rebelião contra sua antiga vida de arranjos de mesa perfeitos. As mãos de Daniel tremiam ligeiramente ao aceitar o café. Cad, ele tinha algo contra todos. No meu caso, eram as contas médicas da minha filha. Ela precisava de um tratamento experimental que o seguro não cobria. Cad ofereceu-se para ajudar, mas vinha com condições. Quando percebi no que me tinha metido. Estavas preso, completou Everly. Como todos nós. Mas não é por isso que estou aqui. Daniel tirou o telefone, mostrando-lhe uma cadeia de e-mails. Depois do teu testemunho sobre o projeto Fênix, lembrei-me de algo. A tecnologia original não era vaporosa. Era real. Desenvolvida por uma pequena startup em Seattle. Cad comprou-a, enterrou a tecnologia verdadeira e usou o conceito para angariar milhões com a versão falsa. Everly inclinou-se, examinando os e-mails. Os desenvolvedores originais provavelmente nem sabem o que aconteceu com seu trabalho. O Cad enterrou tudo tão fundo, fez com que assinassem acordos de confidencialidade irrefutáveis. Mas aqui está a questão. Daniel fez uma pausa, olhando em volta como se Cad pudesse materializar-se das sombras. Guardei cópias de tudo, incluindo as especificações originais do projeto Fênix. Antes que Everly pudesse responder, o seu telefone vibrou com uma mensagem de Leura. Liga o canal 8 agora. A faixa de notícias de última hora fez o sangue gelar-lhe nas veias. Última hora. Membro do conselho da Marshall Tech encontrado morto em aparente suicídio. Rich Blackburn, o membro com mais tempo de serviço na empresa, fora encontrado no seu escritório em casa.
Relatórios iniciais sugeriam que ele deixará uma nota implicando-se na fraude. Isto não está certo, murmurou Daniel, o rosto pálido. O Richard era limpo. Foi ele quem me incentivou a falar. A mente analítica de Everly entrou em ação. Quando foi a última vez que falaste com ele? Há 2 dias. Disse que tinha provas de que o CAD planeava isto há anos, mesmo antes do projeto Fênix. Algo sobre investimentos iniciais que não batiam certo. Daniel passou a mão pelo cabelo ralo. Ele tinha uma reunião marcada com o FBI para amanhã. Um arrepio percorreu Everly. Pensou no seu caderno. Os padrões que documentara sem perceber o seu significado. As reuniões na Cave de Vinhos começaram muito antes do projeto Fênix, disse lentamente. E o Blackburn fazia parte do conselho quando Cad assumiu como CEO. O telefone dela vibrou novamente. Agente Martinez. Precisamos falar consigo imediatamente. Não partilhe isto, mas a morte de Blackburn está a ser tratada como suspeita. As peças estavam a encaixar-se, formando um quadro mais sombrio do que qualquer coisa que ela tivesse imaginado. Isto não era só sobre fraude ou um projeto de tecnologia falso. Era sobre algo maior. Algo que se vinha a construir anos antes de ela sequer conhecer o CAD. Daniel, disse com cuidado, preciso que me contes tudo o que sabes sobre os primeiros dias do CAD na Marshalltech. E quero dizer tudo. Ao longe, ouvia-se o trovão. Mais uma tempestade texana a formar-se. Everly percebeu que o seu testemunho não tinha sido o fim da história. Tinha sido apenas o começo de uma investigação muito mais profunda. Uma que talvez revelasse segredos que nem a Cave de Vinhos perfeita do CAD conseguiria esconder. O telefone dela vibrou uma última vez. Uma mensagem de um número desconhecido. Estás a chegar demasiado perto. Afasta-te agora ou o Blackburn não será a última vítima. Everly encarou a ameaça, a mão instintivamente indo até o pescoço onde antes repousavam as pérolas. Mas em vez de medo, sentiu uma onda de determinação. Passará anos a organizar a vida de Cad, mantendo a ilusão de perfeição. Agora, usaria essas mesmas competências para desmontar, peça por peça cuidadosamente documentada. A casa segura do FBI era uma casa estilo rancho sem grande destaque no norte de Austin. Everly sentava-se à mesa da cozinha com o agente Martinez, Daniel Reed e, surpreendentemente, Leura, que fora trazida depois de receber mensagens ameaçadoras semelhantes. Lá fora, agentes patrulhavam o perímetro enquanto técnicos vigiavam os feeds de vigilância. Guia-nos outra vez pela linha do tempo, disse a agente Martinez, espalhando documentos sobre a mesa. Já não havia em Everly a necessidade de os organizar perfeitamente. Agora, ela acolhia o caos que podia revelar ligações inesperadas. Há 7 anos, começou Daniel, o CAD orquestrou uma aquisição hostil da Marshalltech. Richard Blackburn inicialmente opôs-se, mas mudou subitamente o voto no último minuto. Nunca soubemos por quê, até agora. Everly puxou do telefone, mostrando um e-mail que receberá de uma conta segura. Isto chegou 1 hora depois da ameaça. Vem do servidor privado de Blackburn. Estava programado para ser enviado automaticamente no caso da sua morte. O e-mail continha um ficheiro de vídeo. O rosto de Blackburn preenchia o ecrã, a expressão grave. Se estás a ver isto, estou morto. O que aconteceu na Marshalltech vai além da fraude. O CAD não roubou apenas dinheiro, roubou vidas. O projeto Fênix original não era inteligência artificial. Era tecnologia de vigilância, desenvolvida por pessoas que pensavam estar a ajudar as forças da lei. Mas o CAD viu o verdadeiro potencial. Pausa. Espionagem corporativa. Chantagem. Controlo. A mão de Leura voou até a boca. O segundo telemóvel. Todas aquelas chamadas na Cave de Vinhos. Ele estava a recolher informações. Sobre toda a gente, completou Everly. Foi assim que ele controlou o conselho, os investidores, até as amantes. Ela lançou um olhar de desculpa a Leura, que assentiu em compreensão. Mas por que falsificar o projeto de inteligência artificial? Perguntou a agente Martinez. Porque a tecnologia real era demasiado perigosa para ser revelada, explicou Daniel. Imagina software capaz de ultrapassar qualquer segurança, aceder a qualquer sistema, tudo sem deixar rasto.
O CAD não estava a vender inovação. Estava a vender segredos. Uma notificação soou num dos portáteis do FBI. Mais um membro do conselho fora encontrado morto, desta vez num aparente acidente de viação. A teia estava a desfazer-se e alguém andava a cortar os fios. "Há mais", disse Everly, tirando seu caderno. "Costumava documentar tudo sobre os nossos eventos sociais. Listas de convidados, lugares à mesa, até conversas casuais. Olhem para estes nomes." Ela apontou para uma série de entradas. Todos os principais CEOs de tecnologia, figuras políticas ou líderes empresariais que participaram nas nossas festas nos últimos 5 anos. Todos sofreram violações de dados ou fugas de informação meses depois. Ele estava a usar a própria casa como terreno de caça, percebeu a agente Martinez. E tu estavas a ajudá-lo, sem saber. Rastrear os seus alvos. O peso desta revelação atingiu Everly com força. Todas aquelas festas de jantar perfeitamente planeadas, a atenção meticulosa a cada detalhe. Ela tinha estado a facilitar a operação de vigilância do CAD sem sequer saber. Leura endireitou-se subitamente. O pai do bebê, Dr. Michael Collins, do Austin General. Ele tem desenvolvido nova tecnologia médica. Algo sobre sistemas seguros de dados de pacientes. O rosto dela empalideceu. E é por isso que o CAD me perseguiu. Precisava de acesso à pesquisa do hospital. Um estrondo vindo de fora fez todos atirarem-se para o chão. Agentes invadiram o perímetro enquanto o fumo enchia o ar. "Bomba de fumo", anunciou um agente. "Implantada profissionalmente." Em meio ao caos, o telefone de Everly acendeu com uma mensagem da conta de e-mail prisional do CAD. "A sério achaste que eu não teria planos de contingência? Tudo arde, querida. Até as tuas preciosas provas." Mas Everly sorriu, um sorriso frio, conhecedor, que teria chocado a sua antiga versão. "Verifiquem a conta de comissariado dele", disse a agente Martinez. "Ele tem pago alguém para enviar estas mensagens. O timing, a linguagem, é demasiado perfeito. Clássico CAD. Sempre precisa de ter a última palavra." Virou-se para os outros. "Está a tentar assustar-nos ao silêncio. Mas esqueceu algo crucial." Ergueu o seu caderno. "Eu não documentei só nomes e datas. Documentei padrões. Os padrões dele, a forma como torcia o anel quando mentia, as chamadas na cave de vinhos, as viagens de negócios repentinas após cada ataque cibernético. E algures nestas páginas está a prova que o liga não só a fraude, mas a homicídio." Enquanto os agentes garantiam o local e os técnicos rastreavam a origem da bomba de fumo, Everly sentiu uma estranha sensação de calma. O mundo perfeitamente ordenado que ela outrora mantivera tinha se despedaçado. Mas das ruínas, ela estava a construir algo mais forte, a verdade. "Temos de vos mover para um local mais seguro", anunciou a agente Martinez. "E, senhorita Henderson, vamos precisar de cópias de todas as páginas desse caderno." Everly olhou para Daniel e Leura, vendo a sua própria determinação refletida nos olhos deles. Já não eram vítimas da manipulação de CAD. Eram testemunhas da sua queda. E desta vez, a verdade não ficaria enterrada numa cave de vinhos. A sala segura de servidores no interior do escritório do FBI em Austin vibrava com atividade. Everly estava diante de uma parede de ecrãs, cada um exibindo diferentes peças do puzzle que ela passará a última semana a montar. As entradas do seu caderno tinham sido digitalizadas, cruzadas com os documentos de Daniel e as provas póstumas de Blackburn. "Olhem para este padrão", apontou ela para uma linha do tempo cobrindo os últimos 5 anos. "Cada grande violação de dados coincidiu com uma festa na nossa casa." "Mas há mais", acrescentou, passando o dedo por uma série de datas. 3 dias antes de cada violação, o CAD visitava sempre o mesmo local. A agente Martinez aproximou-se do ecrã. A antiga instalação de pesquisa da Marshalltech fora da cidade. "Uma instalação que foi oficialmente encerrada há 5 anos", acrescentou Daniel, a voz tensa de reconhecimento. "Logo depois de termos adquirido aquela startup de Seattle." Um jovem analista técnico entrou na sala a correr. "Temos movimento na instalação. As câmaras de segurança acabaram de desligar. E há um pico significativo de uso de energia no edifício principal."
Alguém está a pagar provas, percebeu Everly. Virou-se para agente Martinez. Temos de nos mover agora. O que restar do verdadeiro projeto Fênix está lá. É demasiado perigoso, protestou a agente. Ainda não sabemos quem está a ajudar o CAD do lado de fora. Mas eu sei. Todos os olhares voltaram-se para Leura, que estivera em silêncio a monitorizar as redes sociais. Vejam estas publicações do Brian Miller, o assistente executivo do CAD. Ele tem documentado a sua rotina da última semana. Ginásio, café, escritório. Mas os geotags não batem com as imagens. Está a criar um álibi. A mente de Everly disparou. O Brian tinha acesso a tudo. A agenda do CAD, aos seus contactos, a cave de vinhos. Ela puxou uma foto antiga de um evento da empresa. Ao fundo, mal visível, Brian ajustava a gravata. O mesmo tique nervoso que ela vira CAD repetir incontáveis vezes. Ele era mais do que um assistente, continuou. Era o protegido do CAD. Aprendeu todas as manipulações, todos os jogos de poder. E agora está a tentar proteger o seu investimento. A agente Martinez já mobilizava uma equipa tática quando outro alerta surgiu nos ecrãs. A prisão onde CAD estava detido relatava uma falha de segurança nos sistemas de comunicação. Durante 3 minutos, todas as câmaras ficaram inoperacionais. Verifiquem os registros, exigiu Everly. 3 minutos, o mesmo tempo que as nossas câmaras ficaram inativas durante o ataque da bomba de fumo. As peças encaixaram-se com uma clareza aterradora. O Brian não estava apenas a limpar provas, estava a orquestrar algo maior. A falha na prisão, a reativação da instalação, os ataques coordenados, tudo estava a construir-se para algo. O telefone de Everly vibrou com uma mensagem de número encriptado. Sempre adoraste padrões, não era, querida? Mas esqueceste-te do mais importante. Verifica o teu precioso caderno. 15 de outubro, todos os anos. O sangue gelou-lhe nas veias. 15 de outubro. A reunião anual do Conselho da Marshalltech. O único dia em que todos os principais acionistas se reuniam em pessoa. O único dia em que todos os que podiam expor a verdade estariam no mesmo lugar. E é amanhã. Não é só sobre destruir provas, anunciou ela à sala. Estão a planear eliminar todos os que conhecem a verdade. A reunião do conselho é a oportunidade perfeita. Temos de impedir isso, insistiu Daniel. Não, respondeu Everly, a voz firme como aço. Temos de deixar que aconteça, mas nos nossos termos. Virou-se para a agente Martinez. Vocês têm estado a construir um caso, metodicamente, legalmente. Mas o CAD e o Brian estão a jogar outro jogo. Acham que conhecem todos os padrões, todas as peças. Mas esqueceram-se de algo essencial. Ela puxou o mapa de lugares do último jantar que nunca se concluiu. Cada lugar, cada posição foi deliberada. O CAD usava estas disposições para recolher informações. Mas desta vez, vamos usar o método dele contra ele. Leura deu um passo à frente, a mão protetora sobre a barriga crescente. O que estás a sugerir? Um último jantar, explicou Everly, os olhos brilhando com determinação. Onde nós controlamos o mapa de lugares, o tempo, todos os detalhes. O Brian acha que está a seguir o guião do CAD. Mas ele nunca percebeu porque eu era tão obcecada com os detalhes. Ela abriu os planos da sala do conselho da Marshalltech. Amanhã, colocamos à mesa uma última vez. E desta vez, vamos servir justiça. Enquanto a equipa do FBI se mobilizava e os planos eram postos em marcha, Everly olhou para o seu reflexo no ecrã escurecido. A mulher que outrora arranjava flores e ajustava guardanapos para manter a ilusão perfeita do marido já não existia. No seu lugar, estava alguém mais forte. Alguém que usaria essas mesmas competências para expor a verdade, custasse o que custasse. Amanhã, todos os padrões finalmente se alinharão. E o verdadeiro projeto Fênix renascerá das cinzas do Império de CAD, não como uma ferramenta de destruição, mas como prova da sua queda. A sala de reuniões da Marshalltech brilhava sob a luz da manhã que entrava pelas janelas do chão ao teto. Everly estava à cabeceira da imensa mesa, fazendo os últimos ajustes aos cartões de lugar e aos copos de água. As mãos moviam-se com precisão treinada, mas desta vez, cada detalhe era uma decisão tática,
não uma formalidade social. As equipas estão posicionadas, disse a voz de Martinez pelo auricular escondido. A vigilância confirma que o Brian acedeu à instalação às 4 da manhã. Seja o que for que está a planear, a tecnologia está no lugar. Os primeiros membros do conselho começaram a chegar, os rostos tensos. Sabiam da morte de Blackburn, do acidente que vitimara outro colega, mas não sabiam que cada cadeira, cada copo de cristal, cada portátil elegante tinha sido cuidadosamente preparado pelas equipas técnicas do FBI durante a noite. Brian Miller chegou exatamente a horas. O fato à medida e o passo confiante, um reflexo perfeito do antigo comportamento do CAD. Até ajustou a gravata da mesma forma ao sentar-se, exatamente onde Everly o planeara colocar. Grande comparecência, comentou ele, o sorriso sem alcançar os olhos. Especialmente depois dos acontecimentos recentes. As pessoas estão curiosas, respondeu Everly suavemente, notando como os dedos dele batiam ritmicamente sobre o portátil fechado. Não é todos os dias que uma empresa de tecnologia perde 2 membros do conselho e o seu CEO na mesma semana. A reunião começou com procedimentos de rotina. Relatórios financeiros foram apresentados. Preocupações foram levantadas sobre a estabilidade da empresa. Mas por trás de tudo, Everly observava os movimentos subtis de Brian, como verificava o telefone, como os olhos dele se fixavam nos membros do conselho que mais se aproximaram da verdade sobre o projeto Fênix. Às 10h15 em ponto, aconteceu. As luzes da sala piscaram. Todos os ecrãs dos portáteis apagaram-se subitamente. O pânico percorreu os membros do conselho. Senhoras e senhores, começou Brian, a fachada de preocupação perfeitamente ensaiada, mantenham a calma. Os nossos sistemas de reserva não serão necessários, cortou Everly, premindo um botão no seu telefone. O ecrã principal da sala acendeu-se, exibindo uma interface familiar. O verdadeiro projeto Fênix. A compostura de Brian vacilou, ainda que por apenas um momento. E, como é que acedeste ao sistema? Perguntou ele. Everly sorriu friamente. Deverias ter revisto melhor a cave de vinhos depois da operação do FBI. Havia um segundo painel falso. O local onde o CAD mantinha os ficheiros originais, incluindo o código-fonte completo do projeto Fênix. As portas da sala abriram-se. Agentes do FBI entraram, liderados por Martinez. Brian lançou-se para o portátil, mas Everly foi mais rápida. Pegou no copo de cristal à sua frente. Aquele que colocará ali com tanto cuidado. Estás à procura disto? Virou o copo, revelando um microchip minúsculo embutido na base. A mesma tecnologia que ele ia usar para aceder aos dispositivos de todos simultaneamente. Para apagar tudo. Tal como apagaste o Richard Blackburn quando ele ameaçou expor a verdade. A máscara de Brian finalmente quebrou. Tu não percebes o que estás a fazer. O poder que esta tecnologia tem. Para espiar, para chantagear, para controlar. A voz de Everly ecoou pela sala de reuniões, agora em silêncio absoluto. Eu compreendo perfeitamente, porque observei o CAD construir esta teia durante anos. Cada jantar, cada conversa casual, cada segredo gravado e armazenado. Só esqueceste um detalhe crucial. Ela acenou para Daniel, que ativou o seu portátil. Os ecrãs ao redor da sala ganharam vida com imagens de segurança. Brian a entrar no escritório de Blackburn, a aceder à instalação, a coordenar com os guardas na prisão durante o misterioso apagão das câmaras. Aprendi com os melhores a seguir os detalhes, continuou Everly. E tu, Brian, aprendeste todos os padrões do CAD, incluindo os seus sinais. Como ajustar a gravata quando mentes, ou bater com os dedos em sequências de 3 quando estás nervoso, como estás a fazer agora. Enquanto os agentes se aproximavam para prender Brian, o telefone de Everly vibrou uma última vez, uma mensagem da prisão. CAD fora encontrado inconsciente na cela. Um frasco de comprimidos vazio contava o capítulo final da sua história. Horas depois, Everly estava no seu novo apartamento, observando o pôr do sol pintar o horizonte de Austin em tons de dourado e carmesim. O telefone mostrava chamadas perdidas de jornalistas, todos querendo declarações sobre a prisão de Brian, a morte de CAD e a verdadeira natureza do projeto Fênix. Uma batida à porta revelou Leora, serena,
com roupa de maternidade simples. Encontraram o Dr. Collins, disse ela. Ele quer encontrar-se para falar sobre o bebê. Everly acenou, reparando como Leura já não mexia no piercing. Ambas tinham deixado para trás os seus sinais nervosos, os padrões protetores. E agora, o que acontece? Perguntou Leura suavemente. Everly olhou à sua volta, o espaço deliberadamente imperfeito, os dossiês espalhados pelas superfícies, as chávenas de café por lavar, as cortinas ligeiramente tortas. Agora vivemos a nossa própria verdade. Sem mais padrões. Sem mais arranjos perfeitos. Só autenticidade. Ela tocou o pequeno símbolo do infinito recentemente tatuado nas costelas, não como lembrança de ciclos intermináveis, mas de possibilidades infinitas. A mulher que outrora organizara o seu mundo para agradar aos outros morrera com o império de Cade. No seu lugar, erguia-se alguém mais forte. Alguém real. Lá fora, uma tempestade formava-se. Mas desta vez, Everly acolhia o caos. Afinal, há coisas mais bonitas quando não estão perfeitamente arranjadas. 1 ano após a queda da Marshalltech, a primavera florescia por Austin. As cerejeiras enchiam os caminhos em volta do lago Austin, onde Everly se sentava num banco, observando uma jovem mãe a empurrar um carrinho de bebê pela trilha. A mulher era Leura, agora confiante, ostentando seus caracóis naturais, as roupas de marca trocadas por vestuário confortável e descontraído. A sua filha de 6 meses, Luna, dormia pacificamente ao sol. O Dr. Collins é incrível com ela, disse Leura, sentando-se ao lado de Everly no banco. Leva-a ao hospital às vezes, mostra-a às enfermeiras. Consegues acreditar que um dia pensei que malas de marca e seguidores nas redes sociais eram mais importantes do que isto? Everly sorriu, notando como a mão de Leura já não se dirigia ao piercing no nariz ao falar do passado. Ambas tinham abandonado seus hábitos nervosos, como cobras a trocar de pele. As consequências do escândalo da Marshalltech tinham remodelado o panorama tecnológico de Austin. Brian Miller cumpria 20 anos por espionagem corporativa e homicídio. O verdadeiro projeto Fênix tinha sido desmantelado, o seu código estudado por especialistas em cibersegurança para impedir o desenvolvimento de sistemas de vigilância semelhantes. A tecnologia roubada de Seattle fora devolvida ao seu criador original, que agora a usava para o fim pretendido. Propósito: proteger a privacidade, em vez de a invadir. O caderno de Everly tinha se tornado prova em dezenas de casos, ajudando a processar não apenas executivos da Marshalltech, mas também funcionários e líderes empresariais corruptos por todo o país. A sua documentação obsessiva tinha exposto uma rede de espionagem corporativa que se estendia muito além de Austin. Ela agora prestava consultoria à divisão de cibercrime do FBI, usando seu olho para os detalhes e compreensão da manipulação corporativa para ajudar a desmontar esquemas semelhantes. O seu novo escritório era deliberadamente desorganizado, papéis espalhados pela secretária, chávenas de café deixadas meio cheias, fotografias de família penduradas ligeiramente tortas. Cada imperfeição era uma pequena vitória sobre a sua antiga necessidade de controlo. Daniel Reed também reconstruíra sua vida. Após o tratamento bem-sucedido da filha, fundaram uma organização que ajudava famílias a lidar com despesas médicas sem cair em presas de manipulação corporativa. Ele e Everly encontravam-se mensalmente para tomar café, o trauma partilhado transformado numa missão de proteger os outros. A tatuagem do símbolo do infinito nas costelas de Everly tinha desbotado ligeiramente, mas o seu significado só se tornará mais forte. Lembrava-lhe não de ciclos infinitos de controlo e abuso, mas de possibilidades ilimitadas de reinvenção. Enquanto observava Leura cuidar de Luna, Everly tocou o espaço no pescoço onde antes usava as pérolas. Doara-as a um abrigo de mulheres, juntamente com todos os presentes que Cade alguma vez lhe dera. O lucro ajudara outras mulheres a escapar de relações controladoras, encontrar as suas vozes, recuperar as suas histórias. A mansão fora vendida. A cave de vinhos convertida numa sala de servidores segura para uma startup tecnológica legítima. Às vezes, Everly passava de carro por lá, não com saudade, mas com um sentimento de admiração por como um lugar que em tempos guardara tantos segredos agora permanecia à luz da verdade. A morte de Cade tinha sido manchete nacional, mas Everly não assistira ao funeral.
Em vez disso, naquele dia, plantou um jardim na sua pequena varanda de apartamento, não disposto em filas perfeitas ou padrões coordenados por cores, mas selvagem e livre, crescendo como bem entendesse. Pronta para o jantar? Perguntou Leora, recolhendo as coisas de Luna. O Michael vai cozinhar esta noite. Everly acenou, levantando-se. Agora tinha uma tradição mensal, jantar na casa dos Collins, onde Michael cozinhava enquanto partilhava histórias sobre as mais recentes conquistas de Luna. Sem mapas de lugares. Sem copos de cristal. Sem agendas escondidas. Apenas família, formada não por obrigação ou manipulação, mas por sobrevivência partilhada e amor genuíno. Enquanto caminhavam para o carro, Everly apanhou o seu reflexo numa vitrina. A mulher que olhava de volta não era a esposa perfeita que um dia fora, nem a vítima em que quase se tornará. Era simplesmente ela mesma, imperfeita, forte, real. 1 ano atrás, usará as suas capacidades organizacionais para expor um império criminoso. Agora, usava-as para construir algo muito mais valioso. Uma vida à sua escolha. Desarrumada. Bela. E absolutamente perfeitamente livre. O fim. De todas as máscaras que usamos todos os dias na nossa sociedade, qual abandonaria hoje para viver a sua verdade? Mesmo que isso significasse enfrentar a sua própria cave de vinhos de segredos. Tal como Everly teve de largar a sua obsessão com a perfeição e o controle para encontrar a liberdade, que aspectos da sua vida mantém perfeitamente organizados. Por medo de encarar a verdade que se esconde por trás dessa ordem.